teólogos conservadores, conservadores, porque tem teólogo que chuta o pau da barraca, igual eu falei. Tem teólogo que fala com você que Jesus teve caso com Maria Madalena, tem teólogo que fala que Jesus foi casado com ela, foi para o Tibete. É teólogo também por formação. Mas eu falando conservador, é aquele que acredita que Maria deu à luz virgem para Jesus, Jesus ressuscitou, não é um mito, não é uma parábola. E dentro dos teólogos conservadores existem aqueles que trabalham com a hipótese que a Terra pode ser muito mais antiga do que os milhares de anos, tá certo? E até com a relação aos 6.000 anos, nós temos... depois eu posso falar mais sobre isso com mais tempo. Tem alguns problemas aí, porque isso foi baseado na cronologia do bispo Asher, que colocou a criação de Adão em 4004 a.C. E essa cronologia de Asher esteve em muitas bíblias de tradução inglesa. Mas a própria Bíblia, quando você pega ali as datas dos patriarcas, ela não é tão fechada assim. Se pegar o Gênesis da versão dos samaritanos, a datação está um pouquinho diferente do Pentateuco da versão massorética. Então tem algumas coisinhas para a gente ver, mas a gente conversa disso numa outra oportunidade. Isso. Mas eu tenho uma outra pergunta de mito para te fazer. Bora. Eu tenho quase certeza. Obrigado. Sonho de valsa, ó. Opa, aí sim, hein? Um docinho, né? Oh, como é que é aquele seu professor que estava fazendo a academia lá com você todo dia? Cariane. Cariane, aqui, ó. Um docinho, Cariane. Cariane, aqui, ó. Sinto muito. Você é grande, não vem bater em mim, não. Quem trouxe chama-se David, viu? Um rapaz recém-casado. Recém-casado, coitado. Casado não, coitado não, ainda bem. Recém-casado, todo feliz ainda. Tá da lua de mel ainda. Não, coitado, porque recém-casado, se ele morre agora estrupiado, sim, claro. Quem fica viúvo é ele, porque a esposa casa de novo, né? É isso mesmo. Mas até lembrei de uma coisa que engraçada, isso aqui não é piada. Eu tinha esse print lá em casa, se eu achar, eu vou te mandar. Um congresso que teve de terraplanismo, e eles falaram que esse seria o maior evento, aí estava em inglês, of the globe. Do globo. Mas voltando até a Terra é redonda, gente, senão ela não daria a volta, é capotaria, né? Estão falando aí também que dá para ver uma época do ano. Eu sei que é fake, gente, eu sei que é fake. Rodrigo Silva nem pestanejou de acreditar nisso, mas, como eu estou diante de um cientista aqui, vou aproveitar para ele responder para vocês, tá bom? Que daria para ver a Torre Eiffel lá do Ceará. Alguns falam que era de Sobral, e Sobral realmente depois até você fala, que eu fiquei um tempo em Sobral. Aliás, um abraço para os queridos lá de Sobral. É muito importante para a gente. O Lindomar, lá, o doutor Oscar, que está como prefeito lá de Sobral e tudo. Pessoas me trataram muito, eu fui muito bem tratado em Sobral. E ali eu sei que tem uma história envolvendo o Einstein, que ali foi o lugar que eles queriam até provar. Provou a relatividade ali. Vou deixar para o Sérgio contar a história do Einstein, mas antes de contar a relação de Einstein com Sobral, ele não veio aqui, mas a teoria dele foi provada lá. Fala para a gente um pouquinho desse negócio que estamos falando, que dá para ver a Torre Eiffel de lá. Da onde que vem esse troço? De onde que tiraram isso? Cara, a internet é complicado demais, né? Como eu falo, porque... alguém, cara, pôs uma foto lá, um negócio todo uma névoa e tem uma torrezinha, o cara fala, aqui, ó, eu tô vendo a Torre Eiffel aqui do Ceará, aí a Terra é plana e tal. Cara, não existe... Aliás, tem a ver com terraplanismo também? Tem. Porque você só pode ver a Torre Eiffel lá no Ceará... Se a Terra for plana. Se a Terra for plana, mas aí vai contra os terraplanistas, porque eles falam que não pode ver uma coisa muito longe, porque acaba se tendo um efeito de perspectiva. Então, na verdade, quem fez isso ficou mal tanto com os terraplanistas como os globalistas. Globaloide, que eles chamam. Globaloide, que eles chamam. Mas eu quero aproveitar aqui a audiência para até falar um outro negócio aí que o pessoal vem falando pra caramba. Tá tendo esse monte de acidente de avião. Isso aí é um problema da reversão do campo magnético. Não é, pessoal, tá? O campo magnético da Terra, ele inverte sim. Ele inverte. De tempos em tempos, o Polo Norte vira Polo Sul vira Polo Norte. Como que a gente sabe disso? De rochas que a gente tira aqui do meio do Oceano Atlântico. Só que esse processo ele demora aproximadamente uns 100.000 anos para acontecer. E não é agora que ele vai acontecer, porque o polo a gente sabe muito bem onde está. Mas tem vídeos propagando aí pelo TikTok, pelos Instagram da vida, que falam que esses acidentes é por conta da reversão do campo. Então, não é. A Torre Eiffel do Ceará não dá para ver, pode ir lá que você não vai conseguir ver, fica tranquilo. E também o lance da reversão do campo magnético. A Torre Eiffel do Ceará é um fenômeno conhecido como pareidolia, que a gente chama. Tá uma névoa,
Aí alguma sombra de alguma Parece coisa alguma ali, coisa que o seu cérebro o reconhece. seu cérebro na hora olha para aquilo e fala, caramba, isso aqui é a Torre Eiffel. Nuvens. Nuvens, tem muito disso. Rochas que você vê com um formato estranho, tem Da muito pedra disso. da freira e do padre que tem lá no Espírito Santo. Isso, o dedo de Cristo, famoso, né? Nos lugares. Então, a Torre Eiffel é mais uma desses efeitos. É um efeito atmosférico por causa da névoa com uma sombra. E criou aquele desenho ali que parece, porque você olha assim, parece a Torre Eiffel. Mas, não, obviamente, que não é. Já chegaram a medir, até avisada, nem daria para ver a Torre Eiffel dali da onde que o pessoal falou, entendeu? A pessoa ainda se dá o trabalho de desmentir, porque a coisa é tão repetida que você tem que provar Mas que não tem, é. cara, porque você tá na internet igual eu tô, né? Sabe como que é, né? Que você deve sofrer também, talvez até mais, com isso, que o pessoal começa a falar, repetir essas coisas, e são pessoas que acabam ganhando uma credibilidade que não devia, entendeu? E eles falam primeiro. E aí, como que você vai fazer? E hoje tem o tal do clickbait também, o que chama mais clickbait, atenção. O pessoal eles não querem ouvir que Jesus morreu, ressuscitou, como está na missa, quando está no culto protestante. Eles querem que Jesus tinha uma esposa e que a Igreja Católica escondeu isso a vida toda, sabe? Graças ao Código da Vinci, Código né? da Vinci, ou então que ele foi para a Índia também, se tornou um mestre yogi lá, ou até que ele era um ET também, que tem essa ideia também, Jesus é um extraterrestre. Tem muita ideia de que Jesus era ET. Agora, falando de Sobral. Sobral. Aqui pra gente é mais conhecida como a terra do Renato Aragão. Isso. Mas em termos científicos tem algo muito melhor do que ser a terra do Renato Aragão. Nada contra o Renato Aragão, eu fui fã dos Trapalhões, eu passei a minha infância toda assistindo o Didi. Tinha uma vontade de conhecê-lo pessoalmente. O Dedé Santana eu não conheço, mas eu sei que ele já ganhou um livro meu já e leu. Legal. Mas mais importante para a ciência do que ser a terra natal de Renato Aragão é uma relação que tem entre Sobral e Albert Einstein e a teoria da relatividade de Einstein que foi provada ali. Aí eu vou deixar o Sérgio contar essa história para a gente. Então, em 1915, o Einstein escreve ali a teoria da relatividade, né? E uma das questões é que era a seguinte, ele mostra, teoricamente, com contas, que quando a luz passa perto de uma grande concentração de massa, a luz ela é desviada. Essa é a coisa que ele falou. E para a sorte do Einstein, em 1919 ia ter um eclipse do Sol. E o que tem a ver o eclipse do Sol com isso? O eclipse do Sol com isso é o seguinte, quando o Sol fica totalmente eclipsado, quando a Lua encobre inteiramente o Sol, você vê estrelas no céu. Então, olha a ideia que o pessoal teve. Vamos pegar aonde vai passar o eclipse, a linha do eclipse passou em Sobral e na Ilha do Príncipe. Vamos nesses lugares 6 meses antes do eclipse acontecer. Por quê? 6 meses antes vai estar de noite. Então eles foram em Sobral 6 meses antes do eclipse de 1919 e fizeram um mapa do céu. Pegaram as estrelas ali. No dia do eclipse, em 1919, eles foram para Sobral de novo e para a Ilha do Príncipe. Por quê? Na hora que a Lua cobriu o Sol, apareceram as mesmas estrelas que eles tinham feito o mapa 6 meses anteriormente. Só que dessa vez vai ter o Sol ali. Quer dizer que a luz da estrela vai passar pelo Sol. Quando ela passar pelo Sol, ela vai ser curvada, desviada. E o que eles provaram é que eles olharam para a estrela estava numa posição diferente e o desvio era exatamente o que o Einstein tinha previsto na teoria dele. Lembrando que o Einstein ele não fez experimento nenhum. Tudo que o Einstein fez era experimento mental, que a gente chama. Ele imaginava, pensava nas coisas e ia lá e descrevia a matemática daquilo. Então, Sobral e Ilha do Príncipe, mas é mais Sobral porque na Ilha do Príncipe teve um problema com o tempo lá ficou ruim. E o Eddington, que era um grande pesquisador, ele não veio para Sobral, ele foi para a Ilha do Príncipe. Então, Sobral recebeu uma equipe, só que nem era uma equipe tão famosa assim. É isso que o pessoal fala, o pessoal fica chateado que o próprio Einstein não veio, não, né? O Einstein ele nem ia mesmo. O Einstein nem ia. Mas o Einstein mandou um pessoal dele, entre eles estava um cara muito famoso chamado Eddington. Só que o Eddington resolveu ir para a Ilha do Príncipe, não para Sobral. Se lascou. Se lascou, porque foi aqui em Sobral que você tem a foto linda da estrelinha. Aí tem uma foto muito legal que tem a estrela numa posição e na outra. E aquele desvio é exatamente... Eu acho isso muito legal. Porque, olha, eu confesso para vocês que eu fui descobrir essa história quando eu fui para Sobral. Porque ela tem a praça, exatamente, tem todos porque o pessoal não fala muito, é uma pena, né? O Einstein realmente era um camarada fora da Esse era fora da cara. Agora, em Sobral, em 2019, antes da pandemia,
existe no Brasil um negócio muito legal chamado ENAST, que é Encontro Nacional de Astronomia. O de 2019 foi em Sobral, em homenagem aos 100 anos do eclipse. Você foi, não? Cara, infelizmente não deu para eu ir, mas eu conversei com o pessoal lá e tal, e foi muito bonito. Eu vi as fotos deles lá. 100 anos depois. Agora, Sérgio, para terminar aqui, me explica de novo aquela correção que você me fez, que eu falei que todas as estrelas podem ser sóis com planetas em volta. Você falou, não é bem assim, e a gente entrou para responder a outra questão lá, e esse ponto ficou. Não, todas as estrelas são sóis, né? Mas isso está certo. Isso aí está certo. O negócio é que a maior parte das estrelas do universo, elas são ou binárias ou ternárias. Por isso que elas não têm gravidade para ter um sistema solar em volta delas. Elas têm uma gravidade muito complicada. Uhum. E aí um planeta ali não ia dar certo. E o Sol, ele é um tipo, até o pessoal entender, o Sol é uma estrela que a gente chama anã amarela. E não são todas que são anãs amarelas. Então você tem muita supergigante e tal. Eu falo isso porque o pessoal chega para mim e fala assim, é tudo infinito. Não é. Porque se você pegar que a gente precisa de uma estrela igual ao Sol, você já vai cortar um monte de estrela dessa parada. Continua sendo um número grande, mas não, é diferente de infinito, entendeu? Mas o lance é esse. Toda estrela é um Sol, que a gente fala, né? Mas nem todas têm uma gravidade que igual. Permita ter um sistema... Tem gravidade, claro. Tem gravidade. Mas não há diferentes tipos de gravidade. Nem é a gravidade aí, no caso, que influencia. É mais a atividade. Porque se eu estiver orbitando uma estrela anã vermelha, por exemplo, que é um outro tipo de estrela, ela é muito violenta. Ela gera muitas explosões. Dificilmente você vai ter um planeta com vida orbitando uma anã vermelha. E a anã vermelha, sim, é o maior número de estrelas do universo, deve ser a anã vermelha. Nossa. Então, esses números vão caindo. É isso que a gente Você tenta sabe que eu contei, a primeira vez que eu encontrei com o Sérgio, eu contei isso. Eu quase tive um pezinho lá na astronomia por causa do Riddle, lá em Belo Horizonte. Grande Bernardo Riddle, cara. Que eu levei. Aliás, eu não sei se ele vai estar assistindo a gente, se ele vai lembrar disso. Se lembrar, professor Bernardo Riddle, em 1908. Quanto que o Halley passou? Foi 86. 86. Então foi um ano antes, 85. 1985, eu o levei para dar uma palestra na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Santa Inês, famoso. E eu lembro que ele foi de uma simpatia, porque eu era um menino de 16 anos de idade, 15, 16 anos. Liguei para lá, liguei. Olha, eu sou da igreja e tudo, você não pode ver. Ele veio, deu uma palestra de mais de 2 horas, a igreja lotada. Na época era slide ainda, passando os slides, tudo ali e tal. Ele é um barato. Respondeu perguntas. Eu tenho o telescópio dele até hoje. Feito de tubo de PVC. Eu tenho ele o telescópio dele até hoje. material reciclável. E depois, quando eu fui conhecer o Sérgio, eu contei o Sérgio, ele foi meu mentor praticamente. Sim. Aí nessa época eu empolguei, eu quase fui pro lado da astronomia. Olha aí, adorava estudar sobre constelações, Órion. Órion é uma constelação que mexe muito comigo. Mas acabei, o buraco é mais embaixo. Arqueologicamente falando, eu fui pro extremo oposto. Né? Não tem aquele... Eu esqueci um filme que eu assisti, que o menino ele queria ser astronauta e ele vai trabalhar lá no porão com o pai nas minas. Mas é meio o meu caso também. October Sky. Sim, mas o meu caso é esse aí também. Você também, né? Porque eu fui para a USP para fazer astronomia e acabei virando geofísico, ou seja, fui olhar para dentro da Terra. O buraco é mais embaixo. Então... Mas eu sei que eu sempre apaixonei e já estou desenhando com o Sérgio aqui algumas possibilidades, 2 delas. É desenho ainda, mas fiquem atentos. Uma delas é da gente... vou falar até de 3, viu? Uma delas é da gente ir para o Egito em 2026. 2027. 2027 vai ter um eclipse total do Sol, maravilhoso. Lá em Luxor. E a gente está pensando nisso aí. É uma parceria também de um dia eu poder ir em um lugar e falar também sobre a arqueologia das estrelas. Porque você sabe que a história da humanidade também é contada nas constelações. Isso aí. A Bíblia fala muito da importância das constelações, Jesus fala até sobre isso, que são sinais e tudo. Tem tudo a ver com o seu museu aqui, porque o nome das estrelas são todos nomes árabes e tal, dali, porque a astronomia, ela começou ali. O grande drama nosso, das astrônomos, é que boa parte do material da astronomia muçulmana, que a gente chama, estava na biblioteca de Alexandria, que foi destruída em 692. Então nós perdemos muito disso aí, muito mesmo, porque é talvez a parte mais rica da astronomia. O céu, né, ele tem uma história ali maravilhosa, que era contada para as crianças e tudo mais. Eu até estava falando para ele, não tente procurar um leão no céu, porque você não vai achar na constelação de leão. O leão está ali porque ele está num contexto da história. Exatamente. Toda. Você tem que... Por que é o leão? Por que é a virgem? Por que é a hidra? Exatamente. Agora, você sabia que até para estudar o livro de Daniel, a gente usa a astronomia? Porque quando o livro de Daniel fala dos cálculos proféticos, a gente
lança a mão dos astrônomos para saber qual foi o momento exato do começo do mês ali, para saber quando começa e dar precisão de hora. Sim. O momento que Jesus foi batizado era a hora exata que tinha que começar a profecia, e Newton estudou isso, mas isso aí vai ser um papo para uma outra conversa aqui. E a terceira coisa. Vai lá. Você não pode perder a terceira. Eu quero levar o Sérgio um dia para Israel, para a gente ir junto. Então não sei se eu vou colocar ele para escavar lá, mas... Bora escavar. Aliás, escavando em julho agora, fique atento, eu já estou levantando com o pessoal da Universidade Hebraica, que isso é muito recente, por causa do problema da guerra e tudo, a gente estava em dúvida se ia escavar ou não. Mas domingo passado, sem ser ontem, da semana anterior, o professor Yosef Gafke me mandou mensagem: Rodrigo, topa trazer a galera, vamos escavar, porque a gente escava, tem os arqueólogos profissionais, mas a gente precisa muito de voluntários. Isso acontece também na paleontologia. Claro. Você precisa de voluntários. Então, se você quer ter uma experiência de arqueologia, de escavar mesmo, a gente está escavando o sítio arqueológico de Laquis. Então, fique atento nas redes sociais do MAB e nas minhas, porque estamos levantando agora o preço, o custo, tá bom? De acomodação, aéreo e tudo. E assim que eu tiver o preço, eu coloco lá, mas eu não vou poder levar 2 ônibus, vai ter um grupo limitado, tá bom? Fique atento lá. Sergião, se quiser falar as palavras finais aí para despedir, eu também falo as palavras finais para despedir aqui. Só agradecer aí, muito bonito o seu museu, muito Obrigado, legal. É nosso. Como eu falei lá no Ciência Sem Fim, chama Museu de Arqueologia Bíblica, mas você vem aqui, você estuda sobre o Egito, você vê Pedra de Hammurabi, você vê a Pedra da Roseta, você vê tudo, e é muito legal essa contextualização que você faz aí. Tá de parabéns, entendeu? Me sigam lá, o Space Today. Acabei de bater 2 milhões, eu estava em Brasília semana passada. 2 milhões? Bati 2 milhões no Space Today, então agradecer a todo mundo aí que se inscreveu, continue se inscrevendo lá. Essa semana, quarta-feira, vai ter lançamento do Starship. Vou te levar um dia para ver o lançamento do Starship lá no Texas, hein? Aí já começou a falar mais. O maior foguete do mundo vai ser lançado agora quarta-feira no voo 8. Vai ter live no meu canal, umas 4 horas de live, a gente lá conversando e falando tudo. Então, só agradecer, cara. Muito obrigado aí. Agradecer a todo mundo que está aqui, que ajudou a fazer essa live aqui. E sensacional. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Então, as suas redes sociais, só para a gente ficar... Minha rede social, Instagram, Space Today e Ciência Sem Fim. E o canal Ciência Sem Fim também, que é lá com o Estúdio Flow, o nosso podcast, e o Space Today no YouTube. Tem Sérgio Sacani no Instagram, não sou eu. Tem Serjão dos Foguetes, não sou eu. Tem vários lá que não sou eu. Meu único é Space Today. E também quando fala lá algumas coisas de inteligência artificial, não é ele. Não é ele. Tem um vídeo agora muito legal, porque a gente até comentou da morte do Papa, né? E falam que os Simpsons... Tá no Simpsons a morte do Papa. E o pessoal pegou a minha voz lá. Porque, cara, eu tenho mais de 4 mil vídeos no YouTube. Tem eu gritando, chorando, falando... Aí, cara... Mas já apareceram as minhas também, vendendo colírio, e não sou eu, inteligência artificial. Também o segredo da vida lá. Mas o Rumor, como é que era o Rumor? O Rumor sem imitar, mas que assim... Mas a internet não mente, Marge. Não mente, tá lá. Vamos agora, todo mundo. Os Simpsons estão apoiando o Sérgio Sacani. Aí, ó. Podem pegar agora o Rodrigo Silva imitando os Simpsons Sérgio aí Sacani nos Simpsons. Estava previsto, mas o Google não mente. Não mente. Pessoal, eu quero deixar com o Sérgio apenas um versículo da Bíblia para refletir. Se algum dia, eu espero que isso aconteça, você acreditar em Deus, lembra de uma passagem que Deus falou para pessoas apaixonadas pelas estrelas. Ele diz assim: olhai ao alto e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Porque dizes, ó Jacó, ou falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso foi escrito pelo profeta Isaías no 8º século a.C.